Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de matemática do preparatório IFP 2023. Meu nome é Márcio Jean, sou o professor Márcio Jean e estou falando aqui da nossa querida capital do Piauí, Teresina. Sejam todos muito bem-vindos a esse preparatório que nós teremos no decorrer desses próximos 3 meses, setembro, outubro e novembro. Né? A nossa prova do IFP está marcada para o dia 11 de dezembro e por aqui, pelo nosso canal, pelo canal Matemática Viva e também pelo canal de português, você pode estar recebendo de forma gratuita esse preparatório com todos os conteúdos, né, das duas disciplinas que serão cobradas no dia da prova, certo? Essa é a nossa segunda edição que nós estamos realizando esse preparatório. Ano passado nós tivemos essa boa experiência na qual 700 alunos de todo o estado do Piauí participaram do preparatório e houve uma aprovação de 153 alunos. E, portanto, a gente está com a melhor das expectativas de que esse ano vai ser muito maior. Afinal de contas, ano passado foram apenas 40 dias de preparo. Nesse ano não, serão 3 ótimos meses de preparo e com certeza nós já estamos com a melhor das expectativas. E também, obviamente, a gente quer falar aqui que o nosso preparatório ele quebrou o recorde do ano passado, que teve um total de 700 matrículas em nosso preparatório, e agora já passou, já quebramos essa marca, já batemos esse recorde, e portanto já podemos falar oficialmente que nós fazemos parte do maior preparatório IFP online aqui do nosso estado do Piauí. Portanto, seja bem-vindo e faça parte também dessa conquista do nosso preparatório, tudo bem? Semana passada nós já tivemos as primeiras aulas, né, de português lá no canal do professor Gerson Dias, e essa semana nós estamos aqui com a nossa aula de matemática, porque serão 11 semanas de preparatório e essas semanas são intercaladas com as videoaulas. Uma semana português, outra semana matemática. Essa aqui, no caso, é a nossa semana de matemática. Portanto, sejam todos bem-vindos. Bem, a gente, obviamente, antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos lembrar da nossa revisão, né? Das nossas revisões presenciais que acontecerão sempre no último sábado de cada mês, setembro, outubro e novembro, tá certo? A primeira será dia 24 de setembro, na Fundação Nossa Senhora da Paz, no auditório da Fundação Nossa Senhora da Paz. No último sábado de outubro, dia 29 de outubro, acontecerá no auditório do IFP Central aqui na capital, e no dia 26 de novembro ocorrerá no ginásio do IFP Zona Sul, que também fica no centro da nossa capital. Todos vocês estão convidados a participar na primeira revisão. Além da gente estar com as aulas de português e matemática, a gente também vai estar orientando os alunos sobre a melhor estratégia que vai aumentar em muito a chance dele ser aprovado em uma das 640 vagas ofertadas pelo IFP aqui na capital, espalhadas pelos 16 cursos, né? Então a gente vai orientar o aluno, a escolher o curso mais ideal para ele, baseado na questão da concorrência. Tem os cursos mais concorridos e os menos concorridos, ver a questão de quando que é bom marcar a opção cotista, e quando que é bom marcar a opção ampla concorrência, porque você sabe que das 40 vagas, metade é para quem solicita ser cotista e a outra metade é para ampla concorrência. E aí, no caso, a depender do aluno, se ele é muito bom em português e matemática, ou então mais ou menos, ou então ele é péssimo em português e matemática, mas vai participar do nosso preparatório, então no dia da nossa revisão, do dia 24 de setembro, a gente vai estar orientando o aluno a qual estratégia ele deve seguir na hora de escolher o curso e também na hora de decidir se coloca cota ou ampla concorrência, a depender do seu nível de conhecimento de português e matemática. Portanto, não deixe de faltar na nossa primeira revisão presencial, tá certo? Obviamente, se você que está chegando por aqui, já que esse vídeo aqui ele vai estar rodando por aí durante esses 3 meses, se você já está com a gente desde setembro, ou então agora em outubro foi que você está chegando, ou então em novembro, já no último mês foi que você está chegando, você pode estar realizando a sua matrícula em nosso preparatório online e gratuito, e você será adicionado em um dos grupos, né? A gente tem vários grupos do WhatsApp e todos eles estão acompanhando as nossas aulas aqui pelos canais do YouTube e também na plataforma, tá certo? Se você está chegando agora, depois de 15 dias, depois de um mês que o curso já começou, não se preocupe. Quando você se matricula, você vai ter acesso a uma plataforma em que lá tem todas as aulas que aconteceu desde o início do nosso preparatório até agora. Todos os conteúdos das 11 semanas que a gente está estudando. Portanto, se você tem interesse em se matricular, está aí o nosso WhatsApp
9525-9502. Nos grupos do WhatsApp, os meninos, os alunos, recebem o PDF dos conteúdos, tá certo? Mas se você tiver interesse em adquirir a nossa apostila do preparatório com todas os materiais organizados, nós temos aqui a parte do guia de estudo, semana após semana, nós temos os mapas mentais, nós temos as atividades, nós temos as atividades extras, nós temos os gabaritos, né? Então, quem quiser adquirir a apostila, para que em vez de você estudar pelo celular ou então pelo notebook, tem gente que fica mais à vontade de pegar a apostila, fazer a anotação, fazer algum cálculo, tudo mais dessa maneira, acompanhar a videoaula. Afinal de contas, todas as videoaulas seguem exatamente a mesma sequência dos conteúdos da nossa apostila. Se você tiver interesse em adquirir a apostila, entre em contato pelo WhatsApp 9525-9502. E também, se você quiser garantir uma das vagas das nossas revisões presenciais, sempre pelo WhatsApp 9525-9502. A gente vai estar aguardando o seu contato, viu? Agora sim, a gente já vai começar a nossa aula, tá certo? Aqui nós já estamos na semana 2, que é para o pessoal que está acompanhando desde o início, é do período de 19 a 23 de setembro, e hoje a gente vai trabalhar com a aula 5 e a aula 6, falando a respeito de conjuntos numéricos e também sistemas de medidas. Para você que já faz parte do preparatório, a forma de você estar registrando a sua frequência, vá nos comentários desse vídeo, tá certo? E coloque o seu primeiro e segundo nome e o nome do seu grupo. Se você é do grupo Júpiter, ou é Netuno, ou é Saturno, ou então Urano, a depender do seu curso, você coloca o seu primeiro nome, o seu segundo e o nome do seu curso, do seu grupo, para que assim a gente possa computar a sua frequência nessa aula aqui de matemática. Vamos então? Organize o seu espaço, já organizei aqui o meu espaço para me ministrar a aula para você, para a gente estar aqui compartilhando o nosso conhecimento matemático. E você, de onde você está assistindo essa aula? Pelo seu celular, pela TV, aí talvez junto com sua mãe, com seu pai, ou então no seu quarto, ou então pelo notebook, está bem acomodado, talvez já está com a sua apostila ou não, tudo bem, porque não é obrigatório, já pegou o seu lápis, o seu caderno para fazer a sua anotação, está tudo ok, para que assim a gente possa começar, tá certo? A gente vai explicar para vocês como vai funcionar. A gente traz os mapas mentais dos conteúdos, tá certo? Faz algumas explicações, parte para os exercícios. A gente já vai para a parte dos exercícios. O que você deve fazer? Você escolhe como fazer. Se você presta atenção na forma como eu resolvi, pausa o vídeo e vai tentar fazer também. Ou então você já tenta primeiro resolver e aguarde o momento da explicação para saber se a explicação e a resposta condiz com a mesma resposta que a sua. Então não é só você assistir aula de matemática, aprender matemática não é só assistir não, só ver você não vai conseguir armazenar as informações na sua memória não vai de jeito nenhum. A primeira estratégia que você deve obter no momento que estiver assistindo às aulas de matemática é tentar fazer as questões também, ou antes ou depois da explicação. Fique à vontade, se você quiser assistir a explicação, questão por questão, né? Você assiste a explicação da primeira questão, pausa o vídeo e vai tentar ver se consegue também chegar à mesma resposta. Depois continua o vídeo novamente. Quando terminar a segunda questão, pausa o vídeo mais uma vez e vá tentar fazer sozinho. Você precisa treinar todas as questões por conta própria. Só assistir você não vai aprender de jeito nenhum, tá bom? Então fica a dica. Obviamente, uma das questões que mais cai nas provas do IFE está relacionada aos conjuntos numéricos. Estão relacionados aos conjuntos numéricos, que é o quê? É saber se o aluno tem o domínio dos diversos tipos de números, tá certo? Eu vou pular bem aqui essa parte do mapa mental e já vou para essa parte bem aqui, ó, que tem essa parte bem aqui desse diagrama divino, que você está vendo aqui que tem algumas, né? Tem algumas letras, vou colocar bem aqui a parte do pincel, muito bem. Tem algumas letras, olha só. Aqui tem a letra N, que você pode olhar aqui, né? Temos também a letra Z e temos também as outras letras Q, R e C. E lá embaixo ó, nós temos a letra I. Esse diagrama aqui, pessoal, é para representar os diversos tipos de conjunto de números, tá certo? Você vai ver que esse N aqui é o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Ele está dentro do conjunto Z. O conjunto Z
os números positivos, os negativos e o zero, tá certo? E, portanto, o natural também é inteiro. Na sequência, ó, ele vem para o conjunto Q. Sabe quem é o conjunto Q dos números? É a soma tanto dos números inteiros quanto dos números, por assim dizer, números quebrados, né? Que são os números que estão em forma de fração, ou números com vírgula, ou então porcentagem, eles estão dentro do conjunto dos números racionais. Você pode observar que o i, não, ele está do lado de fora, tá certo? A principal diferença entre o conjunto i e o conjunto q é que naquela parte, às vezes, quando você coloca na sua calculadora, aparece assim, ó, 2,3333 infinitamente. Ali é o que os matemáticos vão chamar de dízima periódica. Quando o número é quebrado e ele aparece de forma repetida, os números, os algarismos, ele é tido como um número racional. Agora, se ele é depois da vírgula, a quantidade de números que aparece, os algarismos que aparecem é de uma forma irregular, então ele já não é racional, ele é irracional. Quer ver eu mostrar bem aqui para vocês uma diferença entre o racional e o irracional? Entre os racionais estão as frações e os números com vírgula. E um número com vírgula típica do número racional é esse aqui, por exemplo, ó, 3,22222 infinitamente, por exemplo. Aqui é um tipo de número racional. Olha só o tipo do número irracional representado pela letra I. Ele aparece assim, ó, 5,2154092 infinitamente também. Você vai observar que em cima o número tem uma regularidade, ó, pode ser desse jeito, ou então também pode ser assim, ó, 4,25, 25, 25 infinitamente. Então você vai ver que tem uma regularidade, fica repetindo o tempo todo os algarismos. Quando tem esses números repetidos, o número é classificado como racional. Agora, se ele não tiver uma repetição, os números são quase que totalmente aleatórios, ele é classificado como números irracionais. Irracionais, tá certo? Aí aqui na sequência do diagrama divino, você vai ver o R, que envolve todos eles. O N, natural, o Z, inteiro, o Q, racional e o I, irracional. Então, o conjunto dos números reais é quando eu junto todos esses tipos de números. Quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão conhecer outro tipo de número, que são o conjunto dos números complexos, né? Que aqui pode deixar para frente. Então, o aluno precisa ter o domínio na hora de fazer os cálculos. Eu estou explicando isso aqui para vocês, pessoal, aqui na parte de trás tem explicando ó, o que é um Z com asteriscos, um Q, né, que pode ser colocado, aqui está dizendo que o Q pode ser colocado na forma de fração, o Z são os positivos, o zero e os negativos, os naturais, aqueles que vocês já conhecem, ó, 0, 1, 2, 3, infinitamente, tá certo? O mapa mental que vocês estão recebendo aí no PDF explica cada um desses conjuntos numéricos, mas aí no caso, o mais importante, por que eu estou explicando isso aqui? É que você precisa dominar esses tipos de números na hora de resolver um cálculo, na hora de resolver uma conta matemática. É bom saber o tipo de número que existe para saber se você vai mexer com fração, se é com número com vírgula, se é com número positivo ou negativo e até mesmo com tipo de número irracional, como eu acabei de explicar para vocês, tá certo? E, portanto, dentro desses conjuntos aqui, a gente vai trabalhar com algumas questões, tá certo? Como é que funciona essas questões envolvendo os conjuntos numéricos na hora de ser cobrado na prova do IFE, tá certo? Vamos então aqui para a nossa primeira questão. Pega aí o seu material, pega o seu caderno, faça a sua anotação e aí siga a minha dica. Preste atenção na minha explicação. Quando eu terminar de responder, pausa o vídeo e vá tentar fazer sozinho, tudo bem? Vamos lá então, olha só. A primeira questão. Para atender, faltou um R aqui, para atender às exigências do Código Ambiental, o prefeito de uma cidade orientou os fazendeiros a reservarem 3/5, olha o número que aparece aqui, 3/5, é uma fração, né? De suas propriedades para a área de reserva legal. Se a cidade tem 45 km² de área rural, qual é a área que não poderá ser usada para o plantio? Ou seja, a reserva, tá certo? Aí aqui tem os números em hectares, né? Aqui os números aparecem em hectares, já trabalhando também com a ideia de unidades de medida, tá certo? Medidas de superfície
aqui no cara. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Ele disse que tem uma área rural, na área rural da cidade, que corresponde a 45 km², a exigência do Código Ambiental diz que os fazendeiros têm que preservar 3/5 dessa área. Aí aquilo quer saber, 3/5 de 45 km² equivale a que área? Tá bom? Aí depois a gente vai transformar o resultado dessa área em hectares, tá bom? Em hectares. Lembrando que um hectare, pessoal, é quando eu tenho 1 km de largura com 1 km de comprimento, tá certo? Então vamos calcular aqui quanto que é 3/5 de 45. Quando eu quero calcular 3/5 de 45, eu já estou dizendo o que é para me fazer. 3/5 de 45. Eu quero preservar 3/5 de uma área total de 45. Então, como é que eu vou fazer 3/5 de 45? Olha só como é que você vai fazer. 3/5 de, esse de, ó, é uma multiplicação de 45. É isso que você tem que fazer nessa questão. Calcular quanto que é 3/5 de 45 km². Aí aqui nós temos o quê? Uma fração, né? Aqui no caso você vai lembrar que aqui embaixo também tem o número 1 para ficar tudo em forma de fração. Eu resolvi colocar tudo em forma de fração. Numa multiplicação, obviamente, você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Ou o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Tudo bem? Então você vai e marca 3 vezes 45 no de cima. Se você for multiplicar 3 vezes 45, se você não souber, você faz aqui embaixo, ó. 3 vezes 45. Aí você vai e multiplica. 3 vezes 5, 15. Vem 1. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. Então deu quanto? Vai dar aqui em cima 135. Embaixo eu multiplico 5 vezes 1, que vai dar quanto? Que vai dar 5. Aí no final você vai e encontra o resultado da divisão. 135 dividido para 5. Se você já souber de cabeça, de mente, ok. Se não, vai fazer a divisão também. Eu vou e pego 135 e divide para 5. Vamos utilizar a ideia de medida. Eu pego esses dois valores e divido por quanto? Por 5. 13 dividido para 5. Você pode utilizar, sabe qual a estratégia na divisão? Porque eu sei que você tem dificuldade de fazer divisão. Geralmente o aluno tenta dividir como quem fosse dividir em parcelas iguais, mas você também pode utilizar a estratégia de medida. Sabe como é que é feita a estratégia de medida? É você pegar algo e saber, tentar calcular quanto um cabe dentro do outro. Essa é a ideia de medida. Por exemplo, aqui tem 13 dividido para 5. Você pode se perguntar assim, quantos 5 cabe dentro de 13? Né? Quantos 5 cabe dentro de 13? Por exemplo, se fosse dinheiro, né? Se você tem aqui 10 reais e você fosse dividir em notas de 2 reais, você pode se perguntar, quantas notas de 2 reais dá 10 reais? Aí você sabe muito bem que são 5 notas. Então seria a resposta. Por quê? Porque 5 vezes 2 é igual a 10. Aqui do mesmo jeito. 135 dividido para 5, eu começo pelo 13. 13 dividido para 5. Aí você pode se perguntar, quantos 5 cabe dentro de 13? 5 e outro 5 já dá 10. Se eu fosse colocar outro 5 já não dava, porque já pulava para 15, né? Então vai caber quantos 5? 2. Aí eu vou e multiplico. 2 vezes 5 dá 10. 10 para 13, falta quanto? Falta 3. Você pode utilizar essa estratégia de divisão, tudo bem? Então, repetindo mais uma vez, 13 dividido para 5 dá, ou você pode perguntar, quantos 5 cabe dentro de 13? 2. 2 vezes 5, 10. 10 para 13, falta quanto? Falta 3. Aí o que a gente tem que fazer agora? Baixar o próximo número, que é o 5. Aí 35 dividido para 5. Se você souber na tabuada da multiplicação 5 vezes quanto que dá 35, ok. Se não souber, pode utilizar a ideia de medida. Quantos 5 cabe dentro de 35? Aí você pega aí os dedos da sua mão e vai contando quantos 5 cabe dentro de 35. Então vamos lá. 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30 e mais 5, 35. Deu certinho. Sabe quantos 5? 7, 5. Então, ó, já vou colocar aqui 7, 5. Então, 7 vezes 5, 35. Para 35, nada. Então, a resposta é o quê? 27. 27.
corresponde a 27 quilômetros. 3/5 de 45 quilômetros corresponde a 27 quilômetros quadrados. Agora você vai ter que o quê? Você vai ter que transformar para hectare, né? Que aqui é mais um aprendizado que vocês vão ter aqui na hora de transformar medidas. A resposta deu 27. Ah, não, aqui já está a resposta correta. Tá certo? Verdade, aqui já está, já que está em quilômetro quadrado, já está a resposta correta. A resposta correta é 27 hectares, tá certo? A resposta é essa aqui. Desculpa aqui, é porque lá em cima não era quilômetro quadrado, era em hectares. Essa medida aqui já estava em hectare. Em hectare. Tá certo, pessoal? Então, a resposta é a letra D. Letra D. Tudo bem? Deu para ver como é que faz? Disse que tem 3/5 de uma área que tem que ser preservada e essa área é quanto? 45 hectares. Como é que eu faço para me calcular 3/5 de 45? É só multiplicar 3/5 de 45. Esse dia em matemática é representado pelo vezes, pela multiplicação. Então é só multiplicar 3/5 vezes 45. Multiplico de cima pelo de cima, depois multiplico de baixo pelo de baixo e divide no final. É uma fração, mas você utiliza a fração como divisão. 135 dividido para 5. Tudo bem? Pausou o vídeo, tá certo? Vai tentar fazer sozinho, depois volta para a segunda questão. Vamos lá. A próxima questão tem assim, ó. Cada bolacha recheada pesa 0,01 kg. Essas bolachas são embaladas em pacotes de 20. Né? Geralmente tem quanto? Um pacote de biscoito? 13, 14, 18 biscoitos. Aqui no caso tem 20. Por sua vez, são agrupadas em caixas com capacidades para 100 pacotes. Né? Então, tem um biscoito que pesa 0,01 kg. Dentro de um pacote cabe 20 desses biscoitos e dentro de uma caixa cabe 100 desses pacotes. Né? Quando a pessoa o revendedor vai levar para a loja que vende essas coisas, mercearia, por exemplo, ele leva na caixa, não é verdade? Aí lá na caixa tem vários pacotes de biscoito. Aqui no caso tem 100 pacotes. Pergunta, quantos quilogramas tem cada caixa? Quantos quilogramas tem cada caixa? Aí aqui no caso a gente está vendo que vamos trabalhar com números com vírgula. Por quê? Porque cada biscoito é 0,01. Aí aqui tem um número natural que é 20 pacotes dentro de uma caixa. Também temos outro número natural que é dizer que dentro de cada caixa cabe 100 pacotes. Aqui nós estamos trabalhando com números decimais e números naturais, ou seja, os racionais e também os naturais. Tudo bem? Então vamos lá. Quanto é que dá? Quantos quilogramas tem cada caixa? Tá bom? Bora calcular quantos biscoitos tem dentro de uma caixa. Eu sei que cada biscoito pesa 0,01 kg, mas antes vamos contar quantos biscoitos, né, tem dentro dessa caixa. Primeira informação, a caixa tem 100 pacotes e cada pacote tem quantos biscoitos? 20. Então, numa caixa que tem 100 pacotes, eu multiplico por 20 biscoitos em cada pacote. Começamos pela caixa, multiplicando pela quantidade de biscoitos. Aí o resultado a gente multiplica, que a gente vai encontrar o total de biscoitos, né? Aí a gente pega o resultado depois, no final, e multiplica pelo peso de cada biscoito. Tudo bem? Então aqui no caso, pegamos uma caixa tem quantos pacotes? 100. Cada pacote tem quantos biscoitos? 20. Então é só multiplicar. 20 vezes 100 para saber o total de biscoitos na caixa. A gente sabe o total de pacotes, mas não sabe o total de biscoitos. Então, no caso, vamos multiplicar 20 vezes 100. Você acha fácil ou difícil multiplicar 20 vezes 100? Com certeza é muito fácil, porque tem uns zeros. Quando aparece esse monte de zero aí, você multiplica os outros números. Você multiplica o 1 pelo 2 e depois soma os zeros, para poder ganhar tempo, entendeu? Então, se eu multiplicar 1 vezes 2, vai dar 2. Aí agora você vai e soma os zeros. Tem quantos zeros? 1, 2, 3. Aí você bota aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui é, sabe o quê? O total de bolachas. Eles chamam aqui de bolachas. A gente nem chama mais bolacha, chama biscoito. E a gente acabou de descobrir que na caixa possui
2.000 bolachas. 2.000 bolachas. Fazendo como? Multiplicando 100 vezes 20. Eu achei, professor, e como foi que o senhor fez rápido assim? É porque eu observei que tem vários zeros na conta de multiplicar. Quando tem vários zeros, é uma forma de dizer que a conta é fácil de fazer. Por quê? Porque é só você multiplicar 1 pelo 2 e somar os 3 zeros, que você já encontra o resultado. 2.000, por exemplo, se eu fosse fazer desse jeito, quanto que é 20 vezes 30? Se eu fosse multiplicar 20 vezes 30, não tem o zero em cima e o zero embaixo? Então você multiplica o 2 pelo 3, que dá 6, e soma os outros zeros. 1, 2, já que aqui tem 2. Aí você encontraria a resposta de 600. É assim que você deve ganhar tempo na hora da multiplicação, quando tem vários zeros na conta. Tudo bem? Pronto, a gente descobriu que a caixa tem 2.000 biscoitos. Agora eu sei que cada biscoito pesa quanto? Olha só, cada biscoito pesa 0,01 quilogramas. E ele quer a resposta também em quilogramas. Quantos quilogramas tem uma caixa com esse tanto de biscoito? Aí o que a gente vai ter que fazer? Pegar a quantidade de biscoitos, que são 2.000 biscoitos, e multiplicar pelo peso de cada um. 0,01. 0,01. Como é que eu devo multiplicar um número por outro quando um deles tem vírgula? Que no caso é decimal, que no caso faz parte do número racional. Já que aqui estamos falando a respeito de tipos de números, conjuntos numéricos. Obviamente, nesse caso aqui, pessoal, você vai multiplicar normalmente e no final lembra de saber onde colocar a vírgula. Tudo bem? Por enquanto você está vendo que tem uma vírgula, mas você vai multiplicar normalmente e no final ver qual é a regra para saber onde colocar a vírgula. Então, no caso, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0 de novo, 0. 1 vezes o outro 0, 0 novamente. E por fim, 1 vezes 2, 2. Tá bom? Aí agora aqui no caso, quando você for multiplicar 0 vezes 0, vai dar, você coloca aqui, né? 0, 0, 0 e 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é sempre 0. Aí o outro 0 também, 0 vezes 0, 0 vezes 0. Mas o outro, 0 vezes 2, como multiplica tudo por 0, vai dar tudo 0. Tá certo? Quando você somar, né? Você vai ver que tem um 0, tem outro 0, tem outro 0. Aqui 2 mais 0 dá 2. Outros, esse 0 para cá nem precisa colocar. Tá bom? Aí no caso agora você vai contar quantas vírgulas tem aqui na multiplicação. Quantas casas depois da vírgula. A vírgula não está aqui, você vai ver que tem duas casas depois da vírgula. Pois lá no final você coloca duas casas depois da vírgula também, para poder encontrar a resposta. Então é assim que você faz. Multiplica e depois veja onde é que coloca a vírgula. Deu 20, 20,00. Isso aqui quer dizer que deu quanto? 20 quilogramas. 20 quilogramas, que é o que está registrado na nossa letra B. É o que está registrado na nossa letra B. Tudo bem? Viu como é fácil aqui? Mais uma questão envolvendo conjuntos numéricos. Pausa o vídeo e vá tentar fazer sozinho, viu? Depois eu vou perguntar para sua mãe, para seu pai, para saber se você está toda vez pausando o vídeo e encontrar a resposta. Desde já quero aqui mandar um abraço para as mães e os pais que estão acompanhando e incentivando os seus filhos a estudar em casa, de forma remota, pelas videoaulas. Se você está estudando pelo celular dela, né, ou dele, que às vezes eles emprestam para vocês, ou então pelo notebook e até mesmo pela televisão. O melhor lugar para assistir videoaula não tem jeito. Se você tiver em casa uma TV que tem como se conectar ao YouTube, o melhor lugar para você assistir essa aula, pessoal, é pela TV. Já pensou, tá vendo esses números aqui, tudo pequeno, né? Fica complicado. Outra dica que a gente vai dar para vocês. Quando for assistir a aula pelo celular, pelo amor de Deus, coloque na horizontal. Coloque na horizontal, né? Para poder você ver como é que fica essa aula aqui, bem bacana. E outra coisa que a gente vai aqui deixar claro nesse momento é você precisa separar a hora de estar assistindo a aula e a hora de estar respondendo alguém no WhatsApp, né? Você tem que se organizar para no momento da videoaula, não é para você estar respondendo respostas pelo WhatsApp, vendo mensagens de alguém em status. Tem que separar uma coisa da outra. Não dá. O ideal seria até você desligar os dados móveis ou então o Wi-Fi para poder não ver chegando notificação. Mas como tem que assistir a aula pelo YouTube, então não tem como desligar os dados ou o Wi-Fi, não é verdade? Mas, obviamente, fica complicado você assistir uma aula pelo YouTube e, ao mesmo tempo, parar o raciocínio para poder atender uma mensagem de alguém que está te ligando ou alguma coisa
do tipo. Então, no caso, pessoal, pelo amor de Deus, separe a hora de estudar da hora de estar mexendo nas suas redes sociais. Tudo bem? Vamos para mais uma questão aqui, envolvendo conjuntos numéricos. Olha só que questão linda e maravilhosa nós vamos encontrar aqui na terceira questão. Preste muita atenção e depois você vai tentar fazer sozinho. Tranquilo? Vamos lá. A terceira questão diz assim: na reta real da figura abaixo estão representados os números 0, x, y e 1. O ponto P, que corresponde ao número x sobre y, o número y sobre x, está... Aí aqui tem as opções. À esquerda de 0, à direita de 1, entre x e y, entre y e 1 e entre 0 e 1. Tá certo? Aqui no caso ele quer saber em qual posição se coloca esse número aqui. Tá certo, pessoal? Então, olha só. A gente deve lembrar que... deixa eu ver bem aqui onde é que a gente vai encontrar um espaço para a gente fazer isso aqui. A gente vai observar que eu vou voltar bem aqui para cima na parte dos conjuntos numéricos e trazer bem aqui uma explicação muito, muito importante. Olha só. Na reta numérica, como é que acontece? Está aqui a reta numérica, né? Geralmente a gente coloca bem aqui no meio o 0. Para cá para frente, a gente coloca os números positivos. Mais 1, mais 2. Para cá a gente coloca também os negativos. Menos 1, também menos 2. Aqui no caso já deu para mim apresentar para vocês o conjunto dos naturais, que é daqui para frente. O conjunto dos inteiros, que é quando junta tudo. E entre o número inteiro e outro tem o que? Tem os números quebrados. 2, aliás, 2 não. 1,5, aqui no caso 1,5. Bem aqui 0,5 negativo. Bem aqui menos 1,8. Pode ser que seja uma dízima 888, tá certo? Então esses números estão espalhados desse jeito aqui. Pode ser também que tenhamos também o quê? Um número racional. Por exemplo, aqui, ó, 0,34891. Aqui no caso está o número racional. O número racional. Então, dentro da reta numérica, você consegue perceber quem é natural, quem é inteiro, quem é racional e quem é irracional dentro da reta. Tudo bem? Então, no caso, quando a gente volta bem aqui para a questão de número 3, tem uma situação de uma reta. Você está vendo onde é que está o 0 e bem aqui você está vendo onde é que está o 1. Aí o que é que você vai entender? Que o x e o y são números que estão entre 0 e 1. Com certeza é um número quebrado, né? Está entre 0 e 1. Aqui é como que você vai perceber que ele quebrou em 3 partes, não foi? Do 0 para o 1 ele quebrou aqui nessa parte, depois tem essa outra parte e depois tem essa outra parte. Tudo de tamanho, de forma mais ou menos igual, Então é como quem se fosse vírgula entre 0 e 1, é como quem se fosse dinheiro entre 0 e 1 real, é como quem se o x fosse 30 centavos, 33 centavos e o y fosse 66 centavos, por assim dizer. Tá bom? Mas a verdade é que tanto o x quanto o y são valores que estão entre 0 e 1. Você vai concordar comigo que o x e o y são valores que estão entre o 0 e o 1. E, portanto, são números com vírgula. Ou são frações, tá bom? Porque números com vírgulas também pode ser chamado de frações. Tudo bem? Então, você tem que explicar, pelo amor de Deus, gata, volta pro teu lugar, não tá vendo que eu tô gravando aqui a aula, não? Pelo amor de Deus, né? Então, pessoal, vocês vão entender isso, que nessa hora, na posição que o x e o y está aqui, você vai ver que eles estão entre 0 e 1, não é verdade? Que eles estão entre 0 e 1 e que eu posso colocar em forma de vírgula ou eu também posso colocar em forma de número fracionário, que é a ideia que eu vou fazer aqui. Sabe por quê? Porque aqui na hora da fração da resposta, olha só, o ponto P que corresponde ao número y sobre x, olha, está em forma de fração. Está em forma de fração. E essa fração é para ser uma divisão. Lembre-se, fração também é um tipo de divisão. Fração também é um tipo de divisão. Então, no caso, no final, ele quer que você divida. Se eu pegar o y, que é menor do que 1, e dividir pelo x, que é menor do que o y, vai dar um número que vai ficar mais ou menos em qual posição?
Em qual posição? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Pegar o x, o y e dividir pelo x para saber em que posição ele está. Voltando aqui para o raciocínio, olha só. Eu posso dizer que aqui do caso do 0 para 1 ele quebrou em quantas partes? Ele quebrou em 3 partes. Vamos dizer que o x, como o x pegou daqui para cá, ele é 1 de um total de quantos? De um total de 3. Quando eu peguei do 0 para o 1 e quebrei em 3 pedaços, o x é o primeiro pedaço. De um total de quanto? De um total de 3. Então, o x é 1/3. Tá bom? Já o y são quantas partes? O y pulou o x e pula até chegar ele. Então, são 2 de um total de 3. Então, o y, pessoal, vai ser 2 de um total de 3. Essas informações aqui, a gente acabou de concluir elas baseado na reta numérica. Temos o 0, temos o 1, temos o x e o y. Eu observei que do 0 para o 1 ele quebrou em 3 partes, trabalhando aqui a ideia da fração, né? É como se fosse assim. Ele pegou, tá aqui essa parte, dividido em 3, ó. Ele pegou do 0 a 1 e dividiu em 3 partes. O x está aqui e o y está aqui. É como se o x fosse 1 de um total de 3 e o y fosse 2 de um total de 3. Quando você pinta aqui, ó, você lembra da fração? Pinta 1 de um total de 3 e se eu pintar 2, vai dar 2 de um total de 3. Vai dar 2 de um total de 3. Então é isso. A gente, pela reta, percebeu que o x é 1/3 e o y é 2/3. Aí ele quer que a gente faça o quê? Pega o y e divida pelo x. Está aqui, ó. O ponto P, que corresponde à fração y sobre x, que nesse caso é uma divisão, y dividido para x, vai ficar em que posição? Então, no caso, a gente vai dividir y por x, tá bom? Quem é o y? O y a gente acabou de descobrir que é 2/3. 2/3. Fração é um tipo de divisão, então eu posso aqui dividir, ó, dividido para o x. Quem é o x? 1/3. O x é 1/3. Então ficou assim, ó, o y, que é 2/3, dividido pelo x, que é 1/3, que é 1/3. Então eu vou dividir duas frações, eu vou dividir uma fração por outra fração. Agora aqui vamos aqui para a informação que a maioria dos alunos de nono ano não sabe. Quando eu divido fração, qual a estratégia que eu devo utilizar no momento de dividir frações? Você sabe dividir números naturais, você sabe dividir números inteiros, você talvez saiba até dividir números com vírgula. Mas será que você sabe dividir frações? Já que a nossa aula aqui é falando a respeito de conjuntos numéricos, segue a dica caso você não saiba. No momento de eu dividir duas frações, eu devo repetir a primeira fração e em vez de dividir, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Quem é a segunda fração? 1/3. E como é o inverso? O 3 que está aqui embaixo, eu coloco para cima e o y e o 1 que está em cima vem para baixo. É assim que funciona. Então, eu pego esse último aqui e faço a inversão dele. O 3 vai para cima e o 1 vai para baixo. Funciona assim. Na divisão de duas frações, o que a gente deve fazer? Repete a primeira fração, troca o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação, ou você vai ver que aqui era 2 pontos representando a divisão, já que apareceu foi só um ponto representando a multiplicação. Então, eu repito a primeira fração, troco a divisão pela multiplicação e inverto a segunda fração. O 3 vai para cima e o 1 vai para baixo, se transformando em quê? Se transformando numa multiplicação, que foi o que a gente fez lá na outra questão. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 3 vai dar 6. E 3 vezes 1 vai dar quanto? 3 vezes 1 vai dar 3. Vai dar 3. Portanto, 2 vezes 3 vai dar 6 e 3 vezes 1 vai dar 3. Aí aqui no caso, essa fração eu devo interpretar como uma divisão. Ele quer que eu faça o y dividido pelo x. Eu vou dividir o 6 pelo 3. Quanto é que dá 6 dividido para 3? 6 dividido para 3, obviamente, vai dar 2. Vai dar 2. A pergunta é, o ponto P que corresponde ao número y sobre x, ou seja, ele está dizendo que P é esse número aqui, 2.
que é quando eu divido o y pelo x. Ele vai estar aonde, esse número 2? Aí a gente, o que foi quem fez? Calculou y sobre x, encontramos o que é o número 2, e ele diz que o P é essa divisão, o P é 2. Então eu volto para a reta e vejo onde é que estaria o número 2. Obviamente, ó, o número 2 estaria aqui. O número 2 estaria aqui, que corresponderia ao ponto P. Porque quando dividiu, deu o número 2 que foi lá para frente. E, portanto, esse número 2 está onde? Letra A. Está à esquerda de 0? Não, a esquerda de 0 é para cá. Ó. Letra B. Está à direita de 1? Sim, ó. O P está à direita de 1. Está à direita de 1. O número 2 está à direita de 1. Qualquer um sabe disso. Portanto, a resposta correta é a nossa queridíssima letra B. É a nossa letra B aqui na questão de número 3. Tá certo? 3 à direita de 1. Tá certo? Então, quando eu peguei 2 terços vezes 3 sobre 1, que a gente inverteu, não foi? No caso, repetindo bem aqui, o y é 2 terços, o x é 1 terço, tá bom? E aí, no caso, quando a gente dividiu 2 terços por que fez a inversão, 3 sobre 1, 2 vezes 3 vai dar 6, 3 vezes 1 vai dar 3. E 6 dividido para 3 vai ser igual a quanto? É igual a 2, tá certo? E, portanto, a resposta está na letra B. A resposta está na letra B, tá bom? Para você que está acompanhando pelo gabarito, lá no gabarito apareceu foi letra C, mas a correta é a letra B. Tudo bem? Vamos então para mais uma questão nesse momento. Vamos aqui para a nossa quarta questão. Olha só. A temperatura média entre as temperaturas mais baixas registradas em 3 dias de inverno numa cidade é dada por... Olha só. Então aqui no caso tem uma fórmula em que aparece T1, T2 e T3 dividido para 3. Cada um desses T aqui, pessoal, é uma temperatura, né? Todas registradas em graus centígrados. Sabendo que essas temperaturas registradas foram quem? A T1 foi quem? Foi 5. A T2 foi menos 2. E a T3 foi 3. E a T3 foi quanto? Foi 3. A temperatura média em graus nesses 3 dias foi de... Então, no caso, são 3 temperaturas. Ele fala que para mim calcular a temperatura média é só somar elas, está aqui na fórmula. É só somar elas e dividir por quanto? Por 3. Soma e divide por 3. Então, bora fazer isso? Somar essas 3 temperaturas e dividir por 3 para saber qual dessas aí vai dar como alternativa, tá bom? Então, a temperatura média será... Quem é a temperatura 1? Aqui ele chamou, ó, ele colocou aqui para a gente colocar temperatura 1, que é quem? Que é o 5. Que é o 5. Então, coloca aqui. Mais temperatura 2 é o menos 2. Eu vou colocar bem aqui dentro do parênteses para poder o mais não ficar junto com o menos. Mais temperatura 3 é o 3. Tudo isso dividido por 3. Está aqui na fórmula 3. Ó. É assim que se calcula a média. Tá bom? Aí, no caso, o que é que eu vou fazer? Somar os números de cima e dividir pelo 3 que está embaixo. Tudo bem? Bora somar? Quando eu vou somar, dá 5. Aí, quando eu vou ter que fazer um jogo de sinal bem aqui, né? Ó, mais com menos. O jogo de sinal é o seguinte. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Em 3 situações. Na multiplicação, na divisão e, no caso aqui, da eliminação de parênteses. Mais com menos vai dar o quê? Vai dar menos. Aí coloca o 2 e repete mais 3. E no final não esquecer de dividir por quanto? Por 3. Aí quanto é que vai dar? Vai dar, se eu somar em cima, olha só, quanto que dá 5 menos 2? 5 menos 2 vai dar 3. E quanto que é 3 mais 3? Quanto que é 3 mais 3? Vai dar 6. Vai dar 6 dividido por 3. Tá bom? 6 dividido por 3, que vai dar quanto? Portanto, a nossa temperatura média é igual a 6 dividido para 3 vai ser 2, né, pessoal? 2 graus centígrados. É a média da temperatura dessa cidade nesses 3 dias. E, portanto, a resposta é a nossa letra B. É a nossa letra B. Pausa o vídeo, tá certo? Pause o seu vídeo, vá tentar responder essas duas questões sozinho,
tá bom? E veja se você chega à mesma resposta. Se você não chegar à mesma resposta, ficou na dúvida, volta ao vídeo para poder ver onde foi que você errou em algum cálculo. Tudo bem? Muito bem. Depois que você pausou e voltou aqui com o que a gente estava tratando a respeito nesse momento, falando de conjuntos numéricos. Nós estávamos falando a respeito de conjuntos numéricos. Essa questão bem aqui envolve uma potência. Esse tipo de questão cai bastante nas provas. Sempre cai questões no IFE envolvendo essas expressões aqui. Bora ver como é que a gente resolve uma dessa aqui. Olha só. Aqui, pessoal, a primeira dica que a gente vai dar para vocês é o seguinte, ó. 1 elevado a 3, aliás, 1 elevado a 3 e 2 elevado a 3. Não é verdade? Você vai elevar a potência 3 e resolver cada uma delas individualmente. Mas você vai ver que temos um menos aqui, ó. Um menos. E aqui é um número ímpar. Toda vez quando você pega um número negativo e esse número elevado a um expoente, você tem que analisar se esse expoente ele é par ou se ele é ímpar. Aqui no caso é ímpar. O que eu vou dizer para vocês? Quando o número for positivo, não importa quem está lá no expoente, se é um número par ou ímpar, o resultado vai ser sempre positivo. Agora, se o número for negativo, né, se o número for com sinal de menos, aí depende do número que fica lá em cima no expoente. Se for par, vai passar a ser positivo, e se for ímpar, continua sendo negativo, tá bom? Então, números negativos elevado ao número ímpar, continua negativo. Números negativos elevado ao número par, se torna positivo, tá bom? Que aqui no caso é o número negativo elevado ao número ímpar, ou seja, continua do mesmo jeito. Então, eu vou colocar aqui o sinal de menos. Aí eu vou e elevo. 1 elevado a 3 é 1 quantas vezes? 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, muito bem. O de baixo, eu vou elevar o 2 também elevado a 3. 2 elevado a 3 é o 2 quantas vezes? 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. A resposta dá 8. Então, 1 menos 1 meio elevado a 3 é igual a menos 1 oitavo. Aí eu vou e continuo. Mais. Aí agora eu posso aqui, ó, no caso, ó, 2 terços vezes 5. Eu já posso fazer essa multiplicação, viu? Já posso fazer essa multiplicação. Então, no caso, eu multiplico 2 pelo 5 e repito 3. Ou então é só lembrar que aqui embaixo tem que 1. Então, vamos lá. 2 vezes 5 em cima vai dar quanto? Multiplico de cima pelo de cima, ou de baixo pelo de baixo. 2 vezes 5 vai dar 10. Já embaixo, 3 vezes 1 vai dar quanto? 3. Vai dar 3. Portanto, ficou o quê? Menos 1 oitavo mais 10 terços. É como que se eu pegasse esse positivo e tirasse esse negativo. Você tem que ver nessa visão. São números fracionários, que é um tipo de número racional, mas só que tem os sinais positivos e negativos. Você pega o maior menos o menor. Então, no caso, seria o quê? 10 terços menos 1 oitavo. Menos 1 oitavo. Ficaria desse jeito. Tá bom? Aí aqui no caso, pessoal, a gente vai chamar a gente vai ter que calcular o MMC, que são desses dois números aqui. Presta atenção nessa aula falando a respeito de MMC, tá bom? Quando eu vou juntar duas frações, eu tenho que observar quem é que está no denominador, na parte de baixo, e fazer os seguintes questionamentos. São iguais? Não, aqui um é 3, outro é 8. São múltiplos, tipo 3 vezes quanto que dá 8? Não, 8 não é múltiplo de 3. São primos? Bem, 3 é primo, mas 8 não é. Então, no caso, é o que a gente vai chamar de que eles são primos entre si, em que um é primo e o outro não é. Quando eles são primos entre si, eu devo calcular o MMC deles dois, sabe como? Assim, ó, o MMC de 3 e 8. Lembra disso? O seu professor já explicou isso? O MMC de 3 e 8. Aí começa a dividir por quanto? Por 2, né? 3 dividido para 2 não dá. Repete o 3. 8 dividido para 2 dá 4. Ainda dá por 2 mais uma vez. 3 dividido por 2 é divisível? Tipo, sobra 0? Não dá. Repete. 4 dividido para 2 dá 2. Coloca o 2 mais uma vez. Enquanto tiver alguém que dê para dividir por 2, você vai colocando. 3 dividido para 2 vai dar... Não dá. Repete. 2 dividido para 2 vai dar quanto? 1. Então, sobrou lá no final os números 3 e 1. Só dá para dividir por quem agora?
próximo número depois do 2, que é o 3. 3 dividido para 3 vai dar 1, e 1 que já estava aqui eu repito. Quando aqui embaixo chega em 1, eu paro a conta e multiplico os números que ficou desse lado aqui. O nome disso, pessoal, a gente está fatorando esses números, faz a fatoração, tá bom? Pega o 3 e o 8 e fatora eles, e vai dividindo, começando pelo 2, e sempre que o número for divisível, você vai dividindo. Quando vê que não dá mais por 2, tenta pelo 3. Se não der pelo 3, tenta pelo 4. Tudo bem? Funciona assim. Então, vamos multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8, 8 vezes 3 vai dar 24. Vai dar 24. Então, eu coloco aqui, ó. Eu vou trazer para cá. Ficou como? 10 sobre 3 menos 1/8. O MMC dele deu quanto? De 3 e 8 deu 24. Deu 24. Aí eu coloco aqui a resposta. Depois que eu fiz a fatoração, eu coloco a resposta assim. Aí sabe o que eu vou ter que fazer agora? Pega o 24, divide pelo 3 e multiplica pelo 10. Pega o 24, divide pelo 8 e multiplica pelo 1 que está lá em cima. Então vamos lá, começando pelo 3. 24 dividido para 3 dá 8. 8 vezes 10 dá 80. Aí coloco o sinal de menos, que ele já estava aqui, ó. Aí agora eu faço o outro. 24 dividido para 8 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Dá 3. Então lá em cima ficou como? 80 tirando 3. 80 tirando 3 vai dar, sabe quanto? 80 tirando 3 vai dar 77. E o 24 que estava embaixo, eu coloco aqui, ó, 24. Aí aqui eu vou ver que essa resposta é o que está registrado na nossa letra C. É o que está registrado na nossa letra C, tudo bem? Então você pausa o vídeo para voltar mais uma vez para ver como foi que eu fiz. Eu resolvi a expressão, gerou duas frações, eu pego a maior menos a menor, observe que embaixo temos dois números que não são nem iguais, nem múltiplos, nem primos, são primos entre si. Aí quando eles são primos entre si, para não saber qual é o MMC deles dois, faça a fatoração, tá certo? Que no caso deu quanto? 24. Aí eu coloco lá como resultado 24. Aí eu vou e faço aquela parte ali, multiplica pelo de baixo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí no caso em cima deu 77, embaixo deu 24, que já está ali o registro na letra C. Tudo bem? Então foi o que a gente fez para continuar aqui. É muito importante que você pratique essas questões. Tente fazer sozinho para ver se você também chegue ao mesmo resultado, tá bom? Não esqueça de registrar sua frequência aqui, colocando o seu nome, o seu primeiro e segundo nome e o nome do seu grupo, tá bom? Qualquer informação a respeito do preparatório, olha só o número 9525-9502. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa nossa primeira aula e até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau!